Olá, tudo bem com você? O vídeo de hoje é sobre a prova da segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná de todos os cursos, a prova de compreensão e produção de textos. Se você quer saber mais ou menos como que funciona a correção da prova, vamos usar aqui não um, não dois e não três, mas 4 exemplos de correção de um texto do gênero de argumentação, que cai praticamente todo ano na prova, beleza? Esses critérios eles não estão disponíveis a público e ficaram disponíveis apenas para as pessoas que fizeram a prova nesse ano, do exame de 2018 para ingresso em 2019. Mas nós fomos lá, tiramos print no momento que a gente podia e colocou aqui no vídeo para mostrar para você. Então temos 4 textos aqui, meu, da minha amiga T, do meu amigo M e do inscrito A que me mandou os critérios que ele conseguiu, beleza? Vamos analisar agora qual que era a questão. Era essa daqui. Leia o texto abaixo e aqui você tem um texto que fala sobre a pesquisa no Brasil, mais especificamente a questão da altimetria, a questão de como a publicação científica, como a produção científica é avaliada no Brasil atualmente. Então tem a primeira parte do texto e tem essa segunda parte do texto, tá legal? Se você quiser, dá uma pausa no vídeo para ler o texto original com atenção e agora vamos aqui ao comando. Com base nessa leitura, escreva um texto argumentativo sobre a relação entre ciência e redes sociais, procurando dar uma resposta à questão que se levanta no primeiro parágrafo. Não seria interessante considerar a altimetria uma nova forma de medir os impactos da ciência? Seu texto deverá contextualizar o tema, conter um posicionamento com as devidas justificativas acerca do uso da altimetria para avaliar os impactos da ciência, identificar e opor pontos positivos e pontos negativos do uso da altimetria, apresentar os elementos formais e discursivos característicos de um texto argumentativo e ter no mínimo 10 e no máximo 12 linhas. Aí você já percebe que é um pouquinho problemático colocar tantas coisas num texto de 10 a 12 linhas apenas. Mas beleza, vamos começar aqui com o texto do nosso amigo M para avaliar. Aqui está o texto original, dentro do limite de linhas, e aqui está o texto transcrito. Vamos lê-lo. O artigo A Ciência Compartilhada na Rede, de Fábio Castro e Yara Vidal, publicado pela revista Ciência Hoje, outubro de 2018, fala a respeito da grande utilização da web para a publicação de trabalhos científicos e vem com um questionamento. Não seria interessante considerar a altimetria uma nova forma de medir os impactos da ciência? Para mim, a disseminação desses trabalhos na web é importante, pois deixa muito mais acessível nos tempos de hoje e considerar a altimetria como uma forma de medir os impactos da ciência seria adaptar os antigos métodos para a atualidade. Mas não é só isso, essa ampla divulgação dá espaço também a textos enganosos e de caráter duvidoso. Vamos aos 3 somativos que essa questão tinha. E aqui é um pouquinho complicado, veja, o primeiro deles, compreender o texto-fonte e contextualizar o tema. Veja, não era exatamente citar os autores, citar o texto original. O somativo dizia respeito à compreensão do texto-fonte. E isso é um tanto quanto subjetivo, né? Além disso, fala da contextualização do tema e conceituar a altimetria. Isso é um negócio que poucas pessoas fizeram, conceituar adequadamente a altimetria. Porque cá entre nós, antes de ler esse texto, você sabia o que era altimetria? Eu também não. Então era necessário explicar de certa forma o que era altimetria no seu texto. Olhando esse primeiro somativo, o que acontece? O texto original é escrito pelo Fábio Castro Gouveia e Yara Vidal Pereira de Souza, né? A revista Ciência Hoje, outubro de 2018. Beleza, essa é a fonte. E o assunto do texto é esse daqui. Diante da possibilidade de se ver e monitorar todo esse diálogo da ciência em ação na internet, não seria interessante considerar essa uma nova forma de medir os impactos da ciência? É em relação a essa pergunta que o candidato teria que se posicionar. Altimetria, o que seria? A altimetria seriam métricas alternativas, ou seja, uma forma alternativa de você avaliar a pesquisa científica no Brasil, medindo o seu impacto nas redes sociais, e não o número de citações por outros artigos, que é o que acontece hoje em dia, tá? E aqui o texto original já coloca uma série de empecilhos. Afinal de contas, quais seriam exatamente essas métricas? A disseminação dos conteúdos em tweets e posts de divulgação, a interação dos usuários, os downloads dos artigos, o que exatamente seria considerado nessa métrica alternativa, nessa altimetria? Será que teria que ser avaliado as reações, no caso do Facebook, em relação à pesquisa? Ou as relações e compartilhamentos da pesquisa por parte dos usuários, os comentários, as respostas? Como exatamente seria feito o cálculo para avaliar qual que era o impacto dessa pesquisa científica? Então isso é algo muito bem levantado pelo texto original. Vamos analisar agora o texto do nosso amigo. Veja,
O artigo A Ciência Compartilhada na Rede, ou seja, é feita ali a referência, fala os autores, Fábio Castro e Yara Vidal, e fala também qual revista foi publicada e também a época, outubro de 2018. Isso talvez seja considerada a compreensão do texto-fonte, mas eu fico em dúvida ainda porque não é exatamente referência ao texto-fonte. Mas beleza. E é levantado o questionamento que justamente o enunciado da questão propunha. Não seria interessante considerar a altimetria uma nova forma de medir os impactos da ciência? Aqui tem uma pequena imprecisão no contexto. Fala a respeito da grande utilização da web para publicação de trabalhos científicos. Não é bem publicação, e sim divulgação dos trabalhos científicos, tá legal? Tem essa imprecisão aí. Daí você tem, para mim, a disseminação desses trabalhos na web é importante. Então você tem aí o posicionamento do autor desse texto em relação à altimetria. Ou seja, que a disseminação na web é importante sim. Então vamos lá. Houve a compreensão do texto-fonte? Houve, certo? A gente consegue perceber que o texto foi referenciado corretamente, que o título foi colocado, a gente também percebe que o texto foi lido, o texto original foi lido, então houve a compreensão do texto-fonte. Houve a contextualização do tema, divulgação e avaliação da produção científica na internet? Se você olhar o texto, não, porque o texto se foca mais na divulgação do texto, das publicações científicas, do que propriamente na avaliação da produção científica, tá? E a conceituação de altimetria também não é feita. Se você analisar, se você procurar no texto, não vai ter isso. Portanto, dos 3,333 pontos, o candidato, o nosso amigo M, conseguiu 1,333. Beleza? O segundo somativo é em relação ao posicionamento do autor, em relação à altimetria. As justificativas que ele faz em relação a esse posicionamento e também as vantagens e desvantagens da altimetria. Então veja, nesse texto aqui, seja você a favor ou contra a altimetria, você tinha que defender o seu posicionamento e ainda assim colocar as vantagens e desvantagens. Então, se você era a favor, você tinha que colocar desvantagens também. E se você era contra, você tinha que colocar algumas vantagens. Beleza? Bom, você percebe aqui nesse trecho que, para mim, a disseminação desses trabalhos na web é importante. Ou seja, há um certo posicionamento do autor favorável à altimetria, se você analisar bem. Isso não está exatamente explícito, mas é a ideia geral que passa. Considerar a altimetria como uma forma de medir os impactos da ciência seria adaptar os antigos métodos para a atualidade. Ou seja, o autor está claramente defendendo a altimetria, dizendo que a altimetria é uma boa ideia. E apesar dele ser a favor, ele comenta aqui alguma coisinha a respeito dos problemas, né? Quais seriam os problemas, os impactos negativos da altimetria? A ampla divulgação também dá espaço a textos enganosos e de caráter duvidoso. Então, há um certo posicionamento sobre o uso da altimetria, embora não seja exatamente explícito. O posicionamento é relativamente justificado, porque afinal de contas é importante, de acordo com o autor desse texto. E é colocado, de certa forma, as vantagens e desvantagens da altimetria. Ou seja, por mais que o autor tenha sido a favor, ele também coloca ali no finalzinho as desvantagens da altimetria. Então, dos 8,333 pontos, o nosso amigo conseguiu 4,5. Beleza? E o último somativo, que diz respeito à língua portuguesa, coerência, coesão, adequação lexical e assim por diante. Vamos lá. O artigo A Ciência Compartilhada na Rede, veja que o nome do artigo começa com letra minúscula, isso está errado, tinha que começar com letra maiúscula, tá? Publicado pela revista Ciência Hoje, outubro de 2018. Veja que ficou meio estranho, outubro de 2018. Podia ter sido colocado, por exemplo, em outubro de 2018. Faria mais sentido, né? Colocar em, de ali no meio. Já no segundo parágrafo, veja, não é exatamente um erro, mas se você observa aqui, para mim, a disseminação desses trabalhos é importante, você está se posicionando em primeira pessoa. E num texto argumentativo, você pode colocar em primeira pessoa, mas eu acredito que terceira pessoa é o mais indicado, tá? Você pode defender o seu ponto de vista sem colocar você no texto, né? E além disso, o para mim podia ter sido colocado antes de uma vírgula, né? Para mim, a disseminação desses trabalhos é importante. Deixa muito mais acessível nos tempos de hoje. Veja, nos tempos de hoje ficou um pouquinho esquisito ali, né? Deixa muito mais acessível atualmente, na contemporaneidade, alguma coisa do gênero talvez ficasse melhor. E você percebe que depois do hoje é introduzida uma nova ideia. Então podia ter sido outra frase. Então, ponto final, considerar a altimetria como uma forma de medir e assim por diante. Faltou um acento ali na palavra métodos, beleza? E ali no último parágrafo, mas não é só isso. Bom, faltou um acento, é só isso. Essa ampla divulgação dá espaço. Veja,
O dar ali é um verbo, certo? O verbo dar, dá espaço e, portanto, tem acento também, dá espaço. Dá espaço também a textos enganosos e de caráter duvidoso. Caráter também tem acento, beleza? Esse e outros erros ali que eu não peguei, que se você pegou, por favor, deixa nos comentários, fez com que o candidato tirasse 4 dos 8,333 pontos. Portanto, a nota final nesse texto aí, dos 20 pontos possíveis, foi 9,8333, beleza? Vamos agora ao texto do nosso amigo A, beleza? Aqui está o texto original dele e aqui a gente coloca o texto transcrito para analisar melhor. No artigo de Fábio Castro Gouveia, Fundação Oswaldo Cruz e Yara Vidal Pereira de Souza, UFRJ, para a revista Ciência Hoje, outubro de 2018, os cientistas dissertam sobre a altimetria, métodos alternativos para avaliação de artigos de pesquisa, definitivamente uma nova forma de disseminar a ciência. A comunidade científica já se utiliza da internet para divulgação de descobertas e recrutamento de novas mentes. Sendo assim, a utilização desta para fim de avaliação dos trabalhos científicos contribui para promover a ciência fora dos nichos seletos acadêmicos. Porém, há de se reconhecer a superficialidade do engajamento virtual, necessitando uma reflexão mais profunda e não somente viral. A altimetria colabora tanto para o pesquisador, que terá resultados mais imediatos, mas também para demonstrar a importância da pesquisa à sociedade. Vamos aos somativos então. O primeiro deles aqui, que era a compreensão do texto-fonte, a conceituação de altimetria, a contextualização do tema. Vamos analisar. O texto-fonte ele foi citado, né? Os autores foram citados, a revista também, a data. Então, de certa forma, pode-se dizer que houve a compreensão do texto-fonte. Há também uma certa contextualização do tema, afinal de contas, a comunidade já se utiliza da internet para divulgação de descobertas e recrutamento de novas mentes. Então, é feita uma certa contextualização. E sobre a altimetria, é citado que a altimetria são métodos alternativos para avaliação de artigos de pesquisa. Mas não é explicitado quais são esses métodos alternativos, que na verdade é o engajamento nas redes sociais, certo? Mas isso não é comentado. Então vamos ver. Houve a compreensão do texto-fonte, a contextualização do tema foi de certa forma colocada, né? A avaliação da produção científica na internet, faltou isso. Ou seja, o autor falou sobre a divulgação da produção científica, mas não sobre a avaliação da produção científica. E o conceito de altimetria também ficou faltando ali. Por isso, o candidato conseguiu 1,6667 pontos, dos 3,333 possíveis. O segundo somativo é a relação do posicionamento do candidato em relação à altimetria. Vamos analisar. A utilização desta, ou seja, da altimetria para fim de avaliação dos trabalhos científicos, contribui. Então, o autor desse texto aí está falando que a altimetria é uma boa ideia. Por quê? Porque contribui para promover a ciência fora dos nichos seletos acadêmicos. Então, o autor está falando aqui, se você usar a altimetria, você vai conseguir espalhar a ciência para fora do âmbito acadêmico. E isso é legal. Só que ele também já coloca um ponto negativo da altimetria, a superficialidade do engajamento virtual, necessitando uma reflexão mais profunda e não somente viral. Ou seja, ele está dizendo que só porque um artigo, uma pesquisa científica viralizou, foi acessado por muita gente, não quer dizer que essa pesquisa é realmente relevante. É necessária uma reflexão mais profunda quanto a isso. E ele encerra falando que a altimetria colabora para o pesquisador e também para demonstrar a importância da pesquisa, né? A importância da ciência para a sociedade. Então vamos lá. O posicionamento sobre o uso da altimetria, de certa forma, aconteceu, certo? A justificativa do posicionamento também, se você analisar, e o contraponto entre vantagens e desvantagens da altimetria, ou seja, a altimetria é bom por causa disso e ruim por causa daquilo, também foi colocada no texto de certa forma. Então, dos 8,333 pontos, o nosso amigo conseguiu 4,5. Podia ter um detalhamento melhor em relação ao posicionamento dele. O posicionamento dele poderia ficar um pouco mais explícito, tá? Você subentende pelo texto que o autor é favorável à altimetria, mas isso não é dito diretamente. Em textos argumentativos, é importante que você deixe explícito qual é o seu posicionamento, se você é a favor ou se você é contra, tá legal? Último somativo que diz respeito à língua portuguesa, né? Vamos analisar aqui. Veja que no primeiro parágrafo ficou um pouquinho confuso, né? Métodos alternativos para avaliação de artigos de pesquisa, vírgula, definitivamente uma nova forma de disseminar a ciência. É aquilo que eu disse, dá para quebrar de repente em frases menores para fazer um pouco mais de sentido, tá legal? O segundo parágrafo também é uma frase só. Por exemplo, recrutamento de novas mentes. Ou seja, você podia ter um ponto final e continuar em outra frase. Assim, vírgula, a utilização da altimetria para fim de avaliação
e assim continuava. Outra coisa, a utilização desta ficou ruim, por quê? Porque nesse parágrafo aí, em nenhum momento é comentado a altimetria. E desta está se referindo à altimetria. Só que a altimetria não foi citado antes nesse parágrafo. Então valia mais a pena você colocar a utilização da altimetria para fim de avaliação dos trabalhos científicos. E aqui você tem promover a ciência fora dos nichos seletos. Talvez ficasse melhor você colocar seletos nichos, tá? Mas isso é uma questão de opinião também. Você tem ali um porém e você percebe que esse porém já dá uma outra ideia para a frase e, portanto, podia também ser um ponto final e outra frase. E essa última frase fala dos problemas da altimetria, né? A superficialidade do engajamento virtual. E aqui na última frase, olha que interessante. A altimetria colabora tanto para o pesquisador, mas também para demonstrar. Veja, quando você coloca a palavra tanto, dá a entender que você vai colocar quanto depois. Como assim? A altimetria colabora tanto para o pesquisador, quanto para demonstrar a importância da ciência. Só que assim, você podia também colocar, por exemplo, como. Talvez fizesse um pouquinho mais de sentido, tendo em vista que você usou tanto na frase. Então, a altimetria colabora tanto para o pesquisador, como também para demonstrar a importância da ciência. Então, usar o mas ali talvez não tivesse sido a melhor ideia. Por isso, dos 8,333 pontos, o nosso amigo conseguiu 5 nesse critério. Portanto, o texto dele valeu 11,1667 pontos dos 20 possíveis. Vamos agora para o texto da nossa amiga T. Aqui está o texto original dentro do limite de linhas e aqui está o texto transcrito. A ciência está cada vez mais próxima das pessoas. Uma das razões é o fato de que muito material científico é disponibilizado e compartilhado nas mídias sociais. Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz e da UFRJ apontam que a avaliação tradicional utilizada para classificar pesquisas científicas em padrão ouro se dá pelo maior número de citações que a obra teve. A métrica não está incorreta, contudo, um pouco desatualizada. A academia deveria abordar métricas alternativas para obter os dados referentes aos impactos da ciência na sociedade. Certamente, as tais métricas deveriam ser desenvolvidas de maneira rígida, para evitar que alcançar o padrão ouro se limite a um mero concurso de maior número de curtidas, mas sim algo que proporcionasse uma base ampla e sólida de informações, para assim obter o real impacto dos estudos na sociedade em geral. Primeiro somativo, compreender o texto-fonte. Veja que aqui o nome do autor, o nome da revista do texto original não foi citado, mas é citado aqui, ó, pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz e da UFRJ. Também é feita a contextualização, ou seja, que a ciência está cada vez mais próxima das pessoas e que muito material científico é disponibilizado e compartilhado nas redes sociais. É comentado indiretamente a respeito da altimetria, só que é colocado aqui métricas alternativas. Se você procurar no texto, a palavra altimetria não vai estar presente. Isso é um probleminha. Então vamos analisar aqui. Houve sim a compreensão do texto-fonte, que diz respeito ali à publicação, à divulgação e também à avaliação da pesquisa científica no Brasil. É feito corretamente a contextualização do tema, já que fala que muitas pesquisas já estão sendo disponibilizadas nas redes sociais. Já a conceituação de altimetria ficou faltando. Afinal, a palavra nem ficou presente no texto. Por isso, dos 3,333 pontos, a nossa amiga conseguiu 2,333. O segundo somativo que diz respeito ao posicionamento. Mais uma vez, você percebe que indiretamente há um posicionamento. Como assim? A academia deveria abordar métricas alternativas. Então, lendo esse trecho, você percebe que, de certa forma, a autora está sendo a favor da altimetria, da utilização. Então, esse é o posicionamento dela. Não é explícito para o corretor, mas dá para perceber. E olha o argumento, que a avaliação atual da pesquisa científica se dá pelo número de citações que a obra teve, mas a métrica está um tanto desatualizada. E a autora justifica o seu posicionamento, que foi colocado de modo indireto, que usar métricas alternativas é importante para obter os dados referentes ao impacto da ciência na sociedade. Então, a ideia geral aqui é medir o impacto dos estudos na sociedade em geral, beleza? Esse é o posicionamento, a justificativa dela. E é também, de certa forma, comentado a respeito dos problemas de se utilizar aí a altimetria. Afinal de contas, é necessário estabelecer medidas que evitem que alcançar o padrão ouro. Padrão ouro é algo que está no texto original, tá? Que é um artigo bem avaliado, uma pesquisa científica bem avaliada. Se limite a um mero concurso de maior curtidas. Então você percebe aí que é feito também uma ressalva em relação à altimetria. Porque senão, pode ser que uma pesquisa científica seja boa só porque ela viralizou, e não porque ela realmente dá um impacto na sociedade. Então, o posicionamento é feito de maneira indireta em relação à altimetria, por isso, ok. A justificativa do posicionamento também, de certa forma, funciona. E o contraponto entre vantagens e desvantagens
é feito de maneira também, não é tão explícito no texto, a vantagem da altimetria é isso, a desvantagem é aquilo. Mas é comentado, é dado uma pincelada no texto. Por isso, dos 8,333 pontos, a nossa amiga conseguiu 5. E por fim, a questão da língua portuguesa. Vamos analisar aqui. A ciência está cada vez mais próxima das pessoas. Uma das razões, veja que entre pessoas e uma é uma quebra bem abrupta no texto. Então vale a pena, mais uma vez, como eu digo, colocar um ponto final e outra frase. Uma das razões e assim por diante. Olhando o segundo parágrafo, olha aquela frase ali. A métrica não está incorreta, contudo um pouco desatualizada. Talvez você pudesse substituir esse contudo por um mas. Daí você não colocava duas vírgulas, colocava uma só. A métrica não está incorreta, mas um pouco desatualizada. E aqui também tem um probleminha que é uma certa repetição de ideias. Ou seja, para obter os dados referentes ao impacto da ciência na sociedade. E no final, obter o real impacto dos estudos na sociedade em geral. Percebe que é mais ou menos a mesma coisa? Pois é, num texto relativamente curto, você ficar repetindo ideias não é uma boa ideia, tá? Então tem que evitar esse tipo de coisa. Também é uma certa repetição aqui da palavra deveria, né? Então, a academia deveria, as métricas deveriam ser desenvolvidas, que podia ser evitado. Mas, no geral, eu pelo menos não consegui achar nenhum grande erro de coesão e coerência, tá? Dos 8,333 pontos, porém, a nossa amiga conseguiu 4,5. E a pontuação final desse texto aí foi 11,8333 dos 20 possíveis. Indo agora para o meu texto, tá legal? Vamos analisar aqui. Tem 2 parágrafos, tá? O primeiro e o segundo, minha letra pequena para variar, e aqui está o texto original, transcrito. Há algumas décadas, artigos científicos só eram avaliados considerando-se o número de citações em outros artigos. No entanto, com o advento da internet, o compartilhamento de informações vinculadas à ciência aumentou em grandes proporções. Assim, a pergunta levantada por F.C. Gouveia e IVP de Souza, veja que eu aqui suprimi o nome, em coluna publicada na revista Ciência Hoje, outubro de 2018, é pertinente. A altimetria deve ser usada? A resposta para isso é simples. Sim, deve. Primeiramente, é necessário destacar que muitos artigos científicos têm pouca ou nenhuma utilidade pública. A quantidade de citações como medida para avaliar a qualidade de uma publicação estimula o pesquisador a escrever outros artigos sem relevância científica, mas que podem, inclusive, citar artigos escritos previamente pelo próprio autor. Nesse sentido, a altimetria apresenta-se como uma alternativa viável, por valorizar a adesão dos usuários da rede à pesquisa científica, expondo assim a importância de cada publicação. Há, obviamente, problemas no que tange às dificuldades de se mensurar quantitativamente o real engajamento da população de maneira precisa. Todavia, a altimetria pode ser aprimorada com o tempo. Com sua utilização, será possível valorizar as pesquisas que realmente trazem benefícios às diversas áreas nas quais a ciência faz-se necessário. Se essa métrica alternativa não for adotada, porém, o propósito da pesquisa científica continuará sendo o de justificar a própria existência. Eu sou profissional em colocar texto grande, né? Não precisava ser tão grande assim, mas tudo bem. Vamos analisar aqui os somativos. O primeiro deles, veja que eu coloco coisas a respeito do texto original. O nome dos autores, a revista, a data e a pergunta, né? A altimetria deve ser usada? Eu também coloco uma contextualização, né, que com o advento, com o avanço da internet, o compartilhamento de informações científicas aumentou muito. E eu apenas cito a palavra altimetria. A altimetria pode ser aprimorada, mas você percebe que em nenhum momento eu explico o que é altimetria. Ou seja, se alguém cai de paraquedas nesse texto e lê, ele não vai saber o que é altimetria. Então vamos lá. Eu compreendi o texto-fonte, certo? Afinal de contas, eu não entrei em nenhuma contradição com aquilo que o texto original estava falando. Eu contextualizei o tema mais ou menos, né? Eu falei só do advento da internet, o avanço da internet, mas podia ter ficado um pouquinho melhor isso. E eu não falei nada sobre a altimetria. Por isso, minha pontuação foi 2 dos 3,333 possíveis. Agora indo aqui em relação ao posicionamento. Veja que eu fiz de propósito um negócio aqui. A altimetria deve ser usada? A resposta para isso é simples. Sim, deve. Aqui eu deixei explícito o meu posicionamento. Ou seja, todo mundo que for ler esse texto vai entender que eu realmente sou a favor da utilização da altimetria, ok? E qual que é a minha justificativa para isso? Minha justificativa é a valorização, a adesão dos usuários da rede à pesquisa científica, ou seja, a exposição da real importância prática de cada publicação. Eu também coloco os problemas, né, disso, que é
dificuldade de se mensurar o real engajamento da população de maneira precisa, mas eu podia ter destacado isso melhor. Veja, eu podia ter falado o problema de que pesquisas que não necessariamente são importantes viralizam, né? Mas isso eu acabei não colocando. Então veja, o posicionamento meu aconteceu sim de maneira explícita. Já a justificativa foi apenas razoável. Eu só coloquei que com a altimetria você consegue ver qual pesquisa é importante para a sociedade e qual não é. Basicamente foi só isso. E a questão de vantagens e desvantagens ficou devendo bastante. Eu coloquei que a vantagem é saber qual pesquisa é importante e qual que não é para a sociedade, e desvantagens eu coloquei que era difícil mensurar isso. Mas eu não coloquei que é possível que pesquisas que não são importantes possam ser consideradas importantes pela altimetria, né? Esse era um problema aí que eu podia ter colocado, mas não coloquei. Então, dos 8,333 pontos, eu ganhei 5. Já o último somativo, que diz respeito à língua portuguesa, eu devo ter feito alguns outros erros aí, mas o que eu achei mais esquisito foi essa frase. Ficou muito bagunçado. A quantidade de citações como medida para avaliar a qualidade de uma publicação estimula o pesquisador a escrever outros artigos sem relevância científica e que podem inclusive citar artigos previamente escritos pelo próprio autor. Veja que ficou muito bagunçado isso daí. Se você ler de uma vez só, você pode não entender nada do que eu quis dizer. Aqui outro problema. Eu tentei deixar mais formal, mas acabei me atropelando. Problemas no que tange a dificuldade de se mensurar quantitativamente o real engajamento. E veja que da população de maneira precisa foi uma certa redundância ali, né? Não precisava colocar de maneira precisa. E outro problema sério é que eu também coloquei repetição de ideias. Valorizar a adesão dos usuários e expor a importância de cada publicação. Valorizar as pesquisas que realmente são importantes para a sociedade. Outra coisa é isso aqui. Eu escrevi um trecho ali que estava errado, faltou uma palavra. Eu risquei e escrevi por cima. Não sei se isso tira ponto ou não. Talvez, tá? Mas pode ter sido isso também. Então, dos 8,333 pontos, eu tirei 6. Portanto, o meu texto aí tirou 13 dos 20 pontos possíveis. Beleza? Bem, esse foi o texto de argumentação do gênero argumentativo da Universidade Federal do Paraná da segunda fase, a prova de compreensão e produção de textos. Espero muito que você tenha gostado, espero que isso tenha te ajudado. Obrigado de coração por acompanhar o canal, um grande abraço para você, uma ótima prova e até a próxima!